Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei ministrar uma videoaula sobre o tema Evolução ao Vivo, quando a ciência encontra o cotidiano. E uma pergunta: como as bactérias ficam resistentes a antibióticos? Essa é a disciplina de evolução e os discentes são a Jaquiane, o Ryuzaki e eu, Luana. Você já tomou um antibiótico e, depois de 2 ou 3 dias, resolveu parar o tratamento porque já estava se sentindo melhor? Essa atitude parece inofensiva, mas ela está diretamente relacionada a um dos maiores desafios da medicina moderna, a resistência bacteriana dos antibióticos. Agora, imagine uma pergunta ainda mais interessante. Como uma simples bactéria consegue vencer um medicamento desenvolvido por cientistas? A resposta está na evolução. Quando ouvimos essa palavra, normalmente pensamos em dinossauros, fósseis ou na origem do ser humano. Mas a evolução não aconteceu apenas no passado. Ela continua acontecendo agora mesmo. Enquanto você assiste esse vídeo, milhões de bactérias estão se reproduzindo, sofrendo mutações e sendo selecionadas pelo ambiente. Segundo cientistas, a resistência aos antibióticos representa um dos exemplos mais claros e mais fáceis de observar da evolução acontecendo em tempo real. Os cientistas afirmam que, praticamente desde a introdução dos primeiros antibióticos na medicina, novas populações resistentes começaram a surgir, mostrando como a seleção natural atua continuamente sobre as bactérias. Essa evolução ocorre de forma rápida, porque esses micro-organismos possuem ciclos de vida muito curtos e grande capacidade de adaptação. Neste vídeo, vamos entender por que isso acontece e como esse conhecimento mudou completamente a medicina e a biotecnologia. Para entender esse processo, primeiro precisamos compreender o que significa evolução. A evolução não é simplesmente uma mudança qualquer. Na biologia, evolução corresponde às mudanças nas características hereditárias de uma população ao longo das gerações. Isso significa que não é o único indivíduo que evolui. Quem evolui é a população. Segundo a teoria proposta por Charles Darwin, indivíduos de uma mesma população nunca são completamente iguais. Sempre existe alguma variabilidade. Essa variabilidade surge principalmente por mutações no DNA e pela recombinação gênica. Nas bactérias, essa diversidade aparece de forma ainda mais intensa porque elas se reproduzem rapidamente e acumulam mutações constantes. Agora, imagine que temos milhares de bactérias. A maioria delas é muito parecida, mas algumas possuem pequenas diferenças. Talvez uma proteína diferente na membrana, talvez uma enzima capaz de destruir um antibiótico. Essas diferenças surgem ao acaso. É muito importante entender isso. As bactérias não desenvolvem resistência porque precisam sobreviver. As mutações acontecem antes da presença de um antibiótico. Quando o ambiente muda, aquelas bactérias que, por acaso, possuem uma característica vantajosa passam a sobreviver mais do que as outras. Esse processo recebe o nome de seleção natural. Agora, vamos observar exatamente como a evolução acontece. Imagine uma pessoa com pneumonia causada por bactérias. Dentro do organismo existem milhões de bactérias. A enorme maioria delas é sensível ao antibiótico. Entretanto, uma pequena parte apresenta genes de resistência. Esses genes podem produzir diferentes mecanismos de defesa. Segundo os estudiosos, existem diversas estratégias utilizadas pelas bactérias para sobreviver. Algumas produzem enzimas, como havíamos falado anteriormente. Outras modificam o local onde o medicamento deveria agir e pedindo sua ligação. E em outros casos, a bactéria altera seu metabolismo para contornar o efeito do medicamento. Agora, acontece algo fundamental para entendermos a evolução. Como praticamente todas as outras morreram, sobra espaço, nutrientes e menos competição. As sobreviventes começam a se reproduzir. E bactérias fazem isso muito rapidamente. Em poucas horas, aquela única bactéria resistente pode originar milhares de descendentes, depois milhões. E todos herdam o mesmo mecanismo de resistência. Observe que o antibiótico não criou uma bactéria resistente. Ele apenas eliminou os sensíveis e permitiu que as resistentes se multiplicassem. Segundo os estudiosos, esse fenômeno acompanha praticamente toda a história dos antibióticos. Logo após a introdução de novos medicamentos, começam a surgir linhagens resistentes, evidenciando que a pressão seletiva favoreceu continuamente os indivíduos mais adaptados. Talvez a principal mensagem seja que o ser humano acelerou enormemente esse processo evolutivo. A resistência aos antibióticos não surgiu apenas porque as bactérias evoluem. Ela foi intensificada pelo uso excessivo e inadequado desses medicamentos. Segundo os estudiosos, antibióticos utilizados na medicina humana, na pecuária, na agricultura, na piscicultura e até resíduos descartados no ambiente criam uma forte pressão seletiva, favorecendo continuamente as bactérias resistentes. Os estudiosos destacam que as estações de tratamento de esgoto também funcionam como importante reservatório de genes de resistência, permitindo sua circulação entre diferentes populações bacterianas. Quanto maior o contato das bactérias com antibióticos, maior a probabilidade de sobrevivência daqueles que possuem genes de resistência.
E esses sobreviventes continuam transmitindo seus genes para novas gerações e também para outras bactérias. Por isso, os estudiosos afirmam que o fenômeno observado atualmente não representa apenas a evolução natural das bactérias, mas uma evolução intensificada pelas atividades humanas. Em outras palavras, nossas ações modificaram o ambiente e aumentaram drasticamente a velocidade da seleção natural. Esse é um dos principais motivos pelos quais a Organização Mundial da Saúde considera a resistência aos antibióticos uma das maiores ameaças à saúde global. Além da evolução natural, existe também a evolução dirigida, uma técnica utilizada na biotecnologia que reproduz em laboratório os princípios da evolução. Os cientistas provocam mutações, selecionam as melhores características e repetem esse processo até obter enzimas mais eficientes para aplicações industriais e na produção de medicamentos. Essa técnica utiliza os melhores princípios da evolução biológica, mutação e seleção, mas de forma planejada para desenvolver biocatalisadores com propriedades desejadas. Outra importante ferramenta da biotecnologia é o CRISPR-Cas9, uma técnica de edição dirigida do genoma. Diferentemente da evolução dirigida, o CRISPR permite modificar diretamente um gene específico, tornando o processo mais rápido e preciso. O CRISPR-Cas9 tem sido utilizado principalmente no melhoramento de plantas, permitindo desenvolver variedades mais resistentes a doenças, pragas e estresses ambientais, além de contribuir para pesquisas em genética e outras áreas da biotecnologia. Esses exemplos mostram como o conhecimento sobre evolução, genética e biotecnologia pode ser aplicado para resolver problemas reais e desenvolver soluções que beneficiam a agricultura, a indústria e a saúde. Muitas vezes, pensamos que a teoria da evolução serve apenas para explicar acontecimentos do passado, mas ela está presente em diversas áreas da ciência. Na medicina, compreender a evolução permite prever o surgimento de bactérias resistentes, acompanhar a evolução dos vírus e desenvolver novos medicamentos. Na conservação da biodiversidade, a genética evolutiva ajuda a preservar populações ameaçadas, evitando a perda da diversidade genética e aumentando as chances de sobrevivência das espécies. Na paleontologia, a evolução explica as transformações observadas nos fósseis ao longo de milhões de anos. Já na ciência forense, o conhecimento sobre genética e evolução permite identificar indivíduos, reconstruir relações de parentesco e compreender a origem de diferentes populações humanas. Percebemos, então, que a evolução deixou de ser apenas uma teoria para explicar o passado. Hoje ela é uma ferramenta indispensável para resolver problemas do passado. Todo esse conhecimento nos leva a uma questão importante. Se hoje somos capazes de modificar genes, controlar micro-organismos e até editar parte do DNA, será que devemos fazer tudo aquilo que a tecnologia permite? Essa talvez seja uma das maiores discussões da biologia moderna. A ciência possui capacidade para modificar organismos, mas toda tecnologia precisa ser acompanhada por responsabilidade. Os estudiosos mostram que um recurso extraordinário, os antibióticos, acabou produzindo consequências inesperadas quando passou a ser utilizado de maneira excessiva e sem controle. Segundo os estudiosos, o uso indiscriminado desses medicamentos aumentou drasticamente a pressão seletiva sobre as bactérias, acelerando sua evolução e favorecendo o surgimento de linhagens resistentes em ambientes como hospitais, fazendas, estações de tratamento de esgoto e outros locais impactados pela atividade humana. Esse exemplo nos mostra que toda intervenção humana na natureza pode gerar consequências evolutivas. Por isso, compreender a evolução também significa compreender responsabilidade. Não basta perguntar se conseguimos fazer. Também precisamos perguntar se devemos fazer e quais serão os impactos para as próximas gerações. Quando Charles Darwin propôs a teoria da seleção natural, ele provavelmente não imaginava que, mais de 160 anos depois, ela ajudaria a explicar um dos maiores desafios enfrentados pela medicina moderna, a resistência aos antibióticos. E ela acontece todos os dias por conta do uso indiscriminado de medicamentos. Portanto, entender a evolução não significa apenas compreender o passado da vida na Terra. Significa entender o presente, significa compreender como vírus, bactérias e outros organismos respondem às mudanças do ambiente. E, acima de tudo, significa reconhecer que nós também fazemos parte desse processo. Da próxima vez que você ouvir a palavra evolução, lembre-se de que ela não está apenas no fósseis ou nos livros de biologia. Ela está no hospital, no laboratório, na agricultura, na produção de medicamentos e até nas decisões que tomamos quando utilizamos um simples antibiótico. Porque a evolução continua acontecendo e nós estamos escrevendo parte dessa história.